Boa tarde a todos. Agradeço a comissão organizadora pelo convite para participar dessa sessão. E eu fiquei responsável por falar sobre o papel da avaliação invasiva da fisiologia coronária, num cenário que é comum na prática do cardiologista clínico e do cardiologista intervencionista. Só um minuto que esse slide... Ok. Trata-se da ANOCA, a presença de angina na ausência de obstrução significativa, acima de 50%. A prevalência é alta, cerca de 40% dos pacientes que são submetidos à angiografia coronária não apresentam lesões obstrutivas importantes, e isso inclui metade das mulheres e 1/3 dos homens. Além disso, esses pacientes são comumente subtratados, uma vez que os mecanismos fisiopatológicos são mal compreendidos, as ferramentas diagnósticas ainda são limitadas e a falta de terapia direcionada com eficácia comprovada ainda é uma realidade. Esses pacientes tendem a ser mais jovens, o que piora a situação, uma vez que eles convivem por muito mais tempo com os sintomas. 2/3 são representados pelas mulheres e a angina é geralmente típica. A gente não pode esquecer nesse grupo dos pacientes que têm DAC obstrutiva tratada, mas que ainda assim continuam a ter sintomas na evolução. De uma maneira geral, esses pacientes nunca foram tratados adequadamente. Eles já investigaram outras causas, já submeteram a muitos testes não invasivos, invasivos e múltiplas consultas médicas, de pronto atendimento e múltiplas tentativas de tratamento com vários medicamentos. Falam que está tudo bem, mas esses pacientes continuam limitados pelos sintomas. A ausência da DAC obstrutiva não implica num prognóstico benigno, ao contrário. Os estudos de longo prazo já mostram que a mortalidade nesse subgrupo de pacientes é elevada. Os senhores podem observar que ao longo de 10 anos, é de 11% nas pacientes com lesão obstrutiva menor que 50% e ainda de 6% naqueles pacientes que não têm doença coronária. Seria muito simples que todos os casos fossem dessa forma: o paciente apresenta sintomas, a gente vai para a coronariografia, observa a presença de lesão obstrutiva grave na descendente anterior, é automático para qualquer um de nós o diagnóstico de doença arterial coronária obstrutiva, a presença de placa aterosclerótica, a gente indica a revascularização, seja percutânea, cirúrgica, e tratamento médico otimizado. Mas nem sempre é assim, e muitas vezes esse mesmo paciente pode chegar para você com essa coronariografia. Na verdade, aquela imagem anterior tratava-se de espasmo, e esse paciente tem um diagnóstico de ANOCA, ele precisa de um tratamento específico, e isso só é possível pela coincidência do momento da realização da coronariografia. Esse é mais um caso de... realmente isso aqui tem um delay. Esse é mais um caso no qual, na injeção inicial da coronária direita, a ideia inicial é de que é uma artéria pequena, afilada, e talvez até não dominante. Após a administração de nitrato, a gente consegue observar que esse paciente tem uma coronária direita dominante, de bom calibre, com relevância clínica. Esse é um outro caso que eu trago para introduzir o assunto, de um paciente do sexo masculino também. Esses 3 pacientes são homens. É um ex-atleta, nunca teve sintomas, mas há um ano começa a apresentar dor precordial. Ele não tem cintilografia positiva, nem teste de esforço. Ele tem aterosclerose documentada no ultrassom de carótidas e na tomografia de coronárias, mas sem lesões obstrutivas. Ele tem um achado de uma origem anômala da coronária direita, e na realização da coronariografia, a primeira imagem que nós fizemos já mostra uma redução de um fluxo mais lentificado na coronária direita, a imagem à esquerda que ainda não começou a rodar. A seguir, a gente, na busca eu não vou mostrar toda a coronariografia esquerda, mas na busca da coronária direita, esse paciente começa a ter sintoma, nós voltamos na coronária esquerda e observamos praticamente desaparecimento da artéria descendente anterior. É uma oclusão funcional devido a espasmo que aconteceu coincidentemente no momento do procedimento. A gente tem que ter em mente
que na fisiopatologia, os vasos epicárdicos eles são predominantemente responsáveis pela condutância e a microcirculação é responsável pelo controle do fluxo miocárdico, da perfusão miocárdica. A disfunção na NOCA ela pode acontecer de forma estrutural ou funcional. De forma estrutural, há um remodelamento, um espessamento da parede dos vasos e uma rarefação dos capilares. Do ponto de vista funcional, a gente vê uma desregulação da resposta vasomotora, que pode resultar numa vasodilatação prejudicada ou mesmo numa vasoconstricção paradoxal. O espasmo e a disfunção microvascular respondem juntos por cerca de 90% da fisiopatologia da ANOCA. A angiografia coronária invasiva ela é padrão ouro para definir a coronariografia obstrutiva, mas, por outro lado, é limitada em relação à ANOCA. Os testes invasivos de função coronária, mais recentemente introduzidos, eles utilizando acetilcolina para induzir espasmo ou a adenosina para avaliar a integridade funcional e estrutural da microcirculação, são considerados, sim, um padrão ouro para avaliação de pacientes com ANOCA. As diretrizes do ESC e do Colégio Americano de Cardiologia, American Heart Association, defendem o uso desses testes funcionais de coronária para caracterizar os pacientes de ANOCA em subtipos. Esses subtipos permitiriam que o tratamento fosse individualizado e direcionado de forma a modificar o prognóstico desses pacientes. Esse estudo COMICA ele é determinante nesse aspecto, uma vez que ele randomizou pacientes para avaliação. Todos fizeram avaliação invasiva funcional e, a seguir, ele randomizou para intervenção ou não medicamentosa direcionada. Esses pacientes que foram do grupo intervenção medicamentosa, eles tiveram melhoras de sintomas, da qualidade de vida, maior satisfação do tratamento e também houve uma redução na percepção de doença, tanto em 6 como em 12 meses. Esse estudo determinou a incorporação desses testes nas últimas diretrizes e com a recomendação 2A, naqueles pacientes que continuam tendo sintomas a despeito do tratamento médico otimizado. Há algumas limitações quanto à expansão das indicações nas diretrizes, no que diz respeito ao fato delas serem ancoradas muito na probabilidade pré-teste para DAC obstrutiva e também a necessidade objetiva de evidenciar isquemia nos testes não invasivos, o que nem sempre é um fundamento para a ANOCA. Da mesma forma, o não reconhecimento da ponte miocárdica como sintoma, como causador de sintoma, que mais recentemente vem sido introduzido nessa avaliação. São várias as iniciativas de padronizar o diagnóstico, a seleção de pacientes e também os protocolos e a abordagem sequencial. Entretanto, essa aqui é a mais recente e eu considerei também a mais completa, uma vez que mostra aqui a avaliação e a distribuição em 5 subtipos. Os pacientes com angina, sem doença obstrutiva limitante de fluxo, com FFR ou com um método de repouso não hiperêmico acima de 0,89, eles passariam para avaliação do teste funcional. Nessa avaliação, é realizado o teste com acetilcolina para induzir espasmo e disfunção endotelial e com adenosina para avaliar a microcirculação. Além disso, a ponte miocárdica seria avaliada de forma sistemática em todos os pacientes com imagem intracoronária e, na presença de ponte miocárdica, a necessidade de se realizar fisiologia intracoronária. A avaliação invasiva tem como riscos, os riscos muito semelhantes ao procedimento usual da coronariografia e da avaliação com fisiologia intracoronária. Alguns são mais relacionados ao fármaco em si, como a indução de espasmo mais persistente ou mesmo a ocorrência de arritmias, mas nada que seja diferente do que acontece no espasmo espontâneo. Há uma limitação para realizar esses testes de forma ad hoc, uma vez que esses pacientes precisariam suspender todos os fármacos e agentes que tenham efeitos vasomotores, incluindo cafeína, medicações em uso, e isso realmente é um fator limitante. A sedação tem que ser consciente e leve para que o paciente refira algum sintoma, caso aconteça durante o procedimento, que é um sinal a ser considerado, e o eletrocardiograma tem que ser feito de forma contínua durante todo o procedimento. A via de acesso
mais frequentemente utilizada é a via femoral, uma vez que pela via radial a gente já começa o procedimento usando nitroglicerina. Mas é possível usar nitroglicerina, contanto que depois de 10 minutos você comece o teste. Você daria um intervalo. Há uma dúvida sobre de que forma realizar esses testes. Em um único vaso seria a artéria descendente anterior. Mas existem estudos bem recentes, publicados inclusive esse mês, mostrando que a avaliação multiarterial invasiva ela acrescenta um percentual significativo em relação ao diagnóstico funcional nesses pacientes. Então, a avaliação invasiva ela é realizada em 3 etapas. A primeira, a administração da acetilcolina, que é realizada em doses subsequentes, 20, 50, 100, 200 microgramas, dependendo também da coronária que está sendo investigada. Nesse caso, é realizada a injeção e a gente busca a presença de disfunção endotelial, caso haja uma redução luminal de 20%, de até 20%, perdão, de 20% a 90%, e se for acima de 90%, como é esse caso que a gente pode observar, a gente está diante de espasmo epicárdico. Se o paciente não apresenta redução luminal, a angiografia, mas tem sintomas e alterações eletrocardiográficas, estamos caracterizando o espasmo microvascular. Esse seria o terceiro endotipo de ANOCA avaliado na sala de cateterismo. Com relação à disfunção microvascular coronária, é realizada através da administração de adenosina e a aferição da reserva de fluxo coronária, que tem que estar acima de 2, 2,5, e o índice de resistência microvascular coronário, que tem que estar abaixo de 25. Então, a associação dessas duas alterações vai caracterizar a doença microvascular. A gente está acostumado a avaliar os métodos tanto de repouso como hiperêmicos como um valor único, mas a partir do momento que a gente parte para avaliar a microcirculação, a gente começa a observar que, nesse caso, por exemplo, um índice de uma resistência vascular periférica de 44, elevado, acima de 25, né? E uma reserva de fluxo coronário limitado de 1,5. Então, é bem característico de disfunção microvascular. Essa avaliação ela também pode ser feita baseada na angiografia. Os métodos mais recentes, como o QFR, MIFR, vêm trazendo também a avaliação da microcirculação. Embora a gente saiba que ainda há limitações com relação à realização e também a interpretação desse método. A terceira etapa é realizada com a avaliação da ponte miocárdica. Então, da forma como eu falei, mais recentemente vem se descrevendo vários mecanismos através dos quais a ponte miocárdica pode estar relacionada à presença, sim, de sintomas, inclusive através de Doppler intracoronário, é verificado que a restrição, a constricção, ela não acontece única e exclusivamente na sístole, mas sim no início da diástole também, podendo provocar sintomas no paciente. O fato é que a ponte miocárdica é mais frequente nos pacientes com ANOCA, 60%, versus 30% nos pacientes da população geral. Isso já chama bastante atenção. Nem sempre é possível identificar, por mais que a gente ache fácil, mas nem sempre é 100% a identificação na coronariografia. Então, eles preconizam que se faça, sim, a imagem intracoronária e se façam todas as etapas dessa avaliação, porque um paciente pode ter mais de um mecanismo e o tratamento direcionado deve ser para todos os que forem identificados. Caso haja a presença da ponte miocárdica, há a indicação de se realizar o teste funcional, que é feito com dobutamina e FFR diastólico apenas, para que a gente faça a avaliação e a nota de corte seria de 0,76. Bom, a partir daí a gente entra num universo de várias possibilidades e agora a gente parte de um ponto em que a gente não tinha causa para aquela dor e agora a gente tem várias possibilidades e com isso também possibilidades de tratamentos específicos. Não é o motivo da nossa aula, mas na verdade aqui a gente tem discriminado várias intervenções em estilo de vida que são direcionados para isso.
A avaliação coronária, concluindo, é capaz, então, não apenas de excluir a DAC obstrutiva, mas também de testar espasmo microvascular, disfunção endotelial, espasmo epicárdico e ponte miocárdica como substratos fisiopatológicos da angina. A terapêutica médica direcionada, baseada nesse mecanismo fisiopatológico, melhora os sintomas, a qualidade de vida e o prognóstico dos pacientes. Um diagnóstico conclusivo, a gente tem que lembrar que muitas vezes ele pode ser terapêutico, uma vez que ele incentiva os pacientes à adesão à medicação e às intervenções no estilo de vida. E é necessário que haja uma padronização dos termos, dos protocolos, dos critérios diagnósticos para que a gente possa avançar mais rapidamente na compreensão e no manejo da ANOCA. Muito obrigada.